Nessa aula de hoje, nós iremos fazer um exercício aplicando o método da bisseção. Vimos que no método da bisseção, a gente vai estar sempre reduzindo o intervalo que contém a raiz ao meio, ou seja, a nossa estimativa, que a gente está chamando de x, vai ser igual a a mais b dividido por 2, onde a é o extremo inferior do intervalo e b é o extremo superior do intervalo. Então, como exercício, tomemos aqui a função f de x igual a x ao cubo menos 9x mais 3. E aqui está sendo dado o intervalo inicial, onde a gente vai começar o nosso processo iterativo. O intervalo 0, 1, que satisfaz aquelas condições iniciais, que é satisfazer o teorema de Bolzano. Esse epsilon aqui é a nossa precisão, está sendo pré-estabelecida aqui 0,001. Então, toda vez que a gente terminar aqui uma linha, um ciclo aqui da nossa iteração, então a gente olha se o módulo de f de x é um número menor ou igual a esse epsilon aqui. Se for, então a gente para e a nossa estimativa fica sendo o valor de x aqui da linha. Se não, a gente continua repetindo o processo até atingir essa precisão aqui. Bom, k é o número de iterações que nós iremos fazer. A é o extremo inferior do intervalo, B é o extremo superior, X é a nossa estimativa, que a gente vai utilizar no método da bisseção, essa fórmula aqui. F de A é a gente ir na função F, substituir o X pelo valor de A, que vai estar aqui. F de B, mesma coisa, ir na função F, substituir o valor de X pelo valor de B, que vai estar aqui. E a F de X também, vai na função F, substituir o X pelo valor que aparece aqui na linha. Então, como aqui a gente vai colocar as considerações iniciais, então eu vou chamar esse K aqui de 0. Esse valor de A aqui, como eu sei que A é o extremo inferior do intervalo, então meu A nesse caso aqui também é 0. O B é o extremo superior do intervalo, que nesse caso é 1. Esse X aqui vai ser essa conta que eu vou fazer. Eu vou pegar o A mais B e dividir por 2. Então, isso vocês fazem na calculadora. Então, como eu estou aqui no Excel, eu vou usar aqui as ferramentas do Excel, que quando a gente quer fazer algum cálculo, a gente inicialmente coloca aqui o igual. Como eu vou querer somar o A mais B para depois dividir por 2, então eu vou colocar aqui uma parêntese. Pego o valor de A que está aqui na minha linha, então dou um clique aqui no valor de A. Vou somar com o valor de B, que está aqui nessa linha. Fecho aqui o parêntese, divido por 2. Então, meu x aqui eu achei é 0,5. Então, na calculadora vocês vão fazer a mesma coisa. Pegar o valor de A, somar com B dividido por 2, achei 0,5. F de A. Então, F de A, eu vou aqui na minha função F, substituir o x pelo valor de A, que nesse caso aqui é 0. Então, como é que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou fazer igual. Aí vou pegar o valor. Aqui tem x ao cubo, então vai ser o valor de A ao cubo, onde o valor de A é 0. Então, eu boto aqui, ó, o valor de A elevado, no Excel é chapeuzinho, ao cubo, menos 9 vezes, que no Excel é o asterisco, o valor de A, continua sendo o valor de A, mais 3. Então, o F de A é 3, de fato, né? Se A é 0, 0 ao cubo é 0, menos 9 vezes 0, 0, sobra 3. O F de B, mesma coisa. Vou aqui na função F, substituo x pelo valor de B aqui, que nesse caso é 1. Então, novamente, eu pego o valor de x, que nesse caso é o B. Então, vai ser B elevado ao cubo, menos 9 vezes o B, mais 3. O F de B é menos 5. E o F de x, mesma coisa. Vou lá, pego o valor de x que está aqui, elevo ao cubo, menos 9 vezes o valor de x que está aqui, mais 3. Prontinho. Quando eu chego aqui no final da linha, eu vou observar o critério de parada. Qual é o critério de parada? O módulo disso aqui é menor do que esse epsilon que está aqui. Menor, a gente pode tomar menor ou igual. Então, se for menor ou igual, então a gente para. Se não, a gente continua o processo. Então, como não é menor, aqui deu 1, aqui é 0,001. Então, a gente agora vai
para a próxima iteração. Então, meu K aqui agora vai ser 1, que é a próxima iteração. Agora, eu preciso descobrir quem vai ser esse AB aqui nessa próxima iteração. Para eu descobrir quem é que vai ser esse AB na próxima iteração, observe que a gente dividiu esse AB aqui ao meio, quando a gente tomou esse X aqui. Então, existe um X aqui entre A e B, que a gente calculou que foi 0,5. Agora, eu preciso saber que se eu vou, meu próximo AB vai ser entre 0 e 0,5, ou se vai ser entre 0,5 e 1. Para isso, eu tenho que analisar as imagens, como foi dito. Ó. Eu vi que a F de A foi 3, eu vi que a F de B foi menos 5, e estou vendo que a F de X aqui foi menos 1,375, ou seja, deu um número negativo. Então, para a gente ter garantia que naquele intervalo tem a raiz, o produto das imagens tem que ser negativo pelo teorema de Bolzano. Então, meu X vai ter que estar lá, porque eu já dividi o intervalo ao meio. Meu X vai ter que estar. Então, eu vou olhar a imagem desse X, que é esse F de X, com uma das outras imagens, que foi o A ou B. Então, como essa imagem aqui deu negativa, para satisfazer o teorema de Bolzano, eu tenho que pegar aquela imagem que deu positiva, para que, de fato, esse produto seja negativo. Então, onde é que o produto está sendo negativo? É o F de X com o F de A. Se é o F de X com o F de A, então significa que meu próximo intervalo vai ser o A e o X. O A, nesse caso, foi 0, então continua sendo 0. E meu B agora vai ser, não vai ser mais 1, vai ser o X. Então, meu B agora vai ser o X, que é 0,5. Pronto. Então, meu próximo intervalo aqui é entre 0 e 0,5, que é a garantia que eu tenho a raiz aqui. Quem vai ser meu X aqui? Novamente, meu X no método da bisseção é o A mais B dividido por 2. Então, novamente, faço aqui o A mais B dividido por 2. Então, eu pego esse A, somo com esse B e divido, que é a barra inclinada do Excel, por 2. Pronto, achei 0,25. Aí, novamente, eu faço F de A. O que é F de A? E na função F, substitui o X pelo valor de A da linha. Ó, como A é 0, então o F de A vai continuar sendo 3. Né? Então, tá aqui, F de A, 3. O F de B, eu vou chegar aqui na função F, substituir o X por B. Então, vai ser 0,5 ao cubo, menos 9 vezes 0,5 mais 3. Então, se a gente fizer essa conta, vai achar menos 1, talvez apareceu aqui menos 1,38, porque essa coluna aqui está estreita. Então, o ideal é que a gente aumente aqui essa coluna. Observe aqui que o F de B deu menos 1,375. E o F de X, que é a mesma coisa. Observe que meu X da linha aqui agora é 0,25. Então, vai ser 0,25 ao cubo, menos 9 vezes 0,25 mais 3. Então, para não refazer essa conta no Excel, a gente pode disponibilizar aqui, ó, essa cruzinha, a gente puxa aqui para baixo, ele vai dar o valor para a gente. Pronto, então o F de X aqui agora deu o quê? Positivo, mas ainda não atingiu essa precisão. Então, novamente, a gente vai precisar repetir o processo. Então, na próxima iteração, ou seja, para K igual a 2, eu preciso agora saber quem é meu próximo intervalo que eu vou buscar, que tem a raiz. O intervalo era 0,05. Eu dividi ao meio, então tem esse 0,25 aqui no meio. Aí preciso saber se vai estar entre 0 e 0,25 ou entre 0,25 e 0,5. Aí eu vou olhar as imagens. As imagens são esses Fs aqui, ó. Então, como o F de X, meu alvo é pegar o X da onde eu dividi. Então, como o F de X aqui deu positivo, eu vou agora observar a outra imagem que deu o contrário de positivo. Que nesse caso aqui é a F de quem? De B. Então, é aqui que satisfaz o teorema de Bolzano. É o F de X com o F de B que satisfaz o teorema de Bolzano. Ou seja, que o produto dessas imagens aqui é menor do que 0. Então, se eu estou vendo que é esse produto aqui que satisfaz o teorema de Bolzano, então eu vou buscar o próximo intervalo, vai ser o X e o B. Então, meu valor de A agora vai ser o X, que nesse caso aqui, o X foi 0,25, então eu boto aqui 0,25, e o B,
o B, que é o B da linha anterior, que é 0,5. Então, eu já sei que minha raiz é um número que está entre 0,25 e 0,5. Novamente, eu calculo o x, que vai ser esse valor mais esse dividido por 2. Aí, essa coluna, novamente, estou vendo que está estreita. Então, a gente aumenta aqui a coluna. Pronto. Novamente, faz o f de A, onde o A aqui agora é 0,25. Então, vai ser 0,25 ao cubo menos 9 vezes 0,25 mais 3. Opa. Aí, eu puxo aqui. Vou aumentar também essa coluna aqui. O f de A. Calculo o f de B, onde meu B aqui agora é 0,5. Então, eu vou calcular 0,5 ao cubo menos 9 vezes 0,5 mais 3. Aí, eu puxo aqui minha setinha, ó, no Excel. É mais rápido. E o f de x, que eu vou aqui na função f e troco o x pelo valor dele da linha aqui, que é 0,375. Então, vai ser 0,375 ao cubo menos 9 vezes 0,375 mais 3. Aqui, eu só puxar aqui essa coisinha aqui para cá para baixo. Então, observe que nessa coluna aqui, f de x, os valores aqui, o módulo dessa f de x está se aproximando de zero. Está diminuindo aqui, ó, esse módulo disso aqui. Mas ainda não atingiu essa precisão, o que significa que a gente vai ter que repetir esse processo novamente. Então, para cá igual a 3. Eu aqui agora tenho que descobrir através do produto das imagens. Então, eu pego o f de x, estou vendo que é negativa. E para satisfazer Bolzano, então eu vou ter que fazer f de x com f de quem aqui, que dá o produto da negativa, com f de A. Então, é f de A vezes f de x que satisfaz Bolzano. Então, meu próximo intervalo vai ser o A e o X, porque é f de A vezes f de X. Então, eu vou pegar o A aqui é o 0,25, e o X, onde o X aqui é quem? 0,375. 0,375. Vou aumentar aqui essa coluna também, olha. 375. E aí, novamente, o X é quem? É o A mais B dividido por 2. Então, eu pego A mais B dividido ao meio. O f de A, que a gente chega aqui na função f, substitui o x por A, onde meu A agora aqui é 0,25. Joga aí na calculadora. O f de B vai ser, o B da linha é 0,375. Então, vocês calculam aí. E o f de x, que é você pegar o x da linha também e aplicar aí na calculadora. O x da linha aqui, no caso, é 0,3125. Observe que aqui está aparecendo com 9 casas decimais, mas vocês podem deixar aí até com 6 casas decimais, tá bom? Porque se a gente reduzir demais, cada vez que a gente reduz, nosso erro está sendo maior. Então, que a gente faça com 6 casas decimais. Bom, se eu reduzir aqui para 6 casas decimais, pronto, então a gente vai ficar aqui com esses valores aqui, reduzindo para 6 casas decimais. Ok? Ok. Então, observe, ó, diminuiu aqui o módulo de f de x, mas ainda não atingiu aqui a precisão. Então, novamente, a gente vai buscar o próximo intervalo que contém a raiz. Então, para isso, a gente olha aqui o sinal de f de x. O sinal de f de x deu positivo, eu vou pegar o outro sinal que está dando negativo, que nesse caso aqui é o f de b. Então, nesse caso, o nosso próximo intervalo vai ser o x da linha e o b, que é esse aqui. Ó. Então, na próxima iteração, ou seja, para cá igual a 4, meu intervalo vai ser o x da linha e x da linha, deixa eu aumentar isso aqui, porque apareceu só 31, e o b da linha, que é esse valor aqui. Então, já sei que minha raiz está entre 0,3125 e 0,375, entre o x e o b. Ok? Novamente, pego o x, que é o a mais b dividido por 2. Então, aqui no Excel eu já puxo aqui. Vocês vão fazer aí na calculadora de vocês. O f de a eu também já puxo aqui. O f de b já está aqui. E o f de x, que também eu puxo aqui.
Então, novamente, a gente olha para o módulo disso aqui, a gente observou que já se aproximou um pouco mais aqui da estimativa da raiz da função, mas ainda não atingiu a precisão. Então, novamente, a gente vai precisar fazer mais iterações. Então, para cá igual a 5. Quem vai ser a raiz aqui agora? Ó? Novamente aqui, a f de x aqui agora deu negativa e vou buscar agora o positivo. Quem foi a imagem que deu positiva? A imagem de A. Então, nossa próxima estimativa para a raiz vai ser o A e o X. Então, meu A é esse daqui da linha, eu pego ele, vai ser o A. E o X da linha, que foi esse daqui. Então, eu já sei que minha raiz está aqui. No Excel, quando a gente bota, ele já fica lá pré-programado, então já me deu esses valores, já me deu que o X, que é esse mais esse dividido por 2, dá isso aqui. A F de A dá isso aqui. F de A dá isso aqui. A F de B isso aqui. A F de X, olha. Então ainda não atingiu a precisão. Então novamente a gente vai buscar o intervalo que contém a raiz. Bom, como essa imagem aqui deu positiva, a gente vai buscar a negativa, que no caso aqui é o F de B. Então, nossa próxima raiz vai estar entre o X e o B. Então, para cá igual a 6. A minha próxima raiz vai ser o X da linha e o valor de B, que nesse caso, esse valor que está aqui. Pronto. Aí eu quero encontrar o X. O X é pegar o A mais B dividir por 2. Tá aí. X. O F de B, que a gente vai pegar o valor de X, substituir pelo B. E a F de X. Pronto. 2, 4, 6, 7 casos, né? Tá aparecendo aqui 7 casos. Então, a gente pode reduzir aqui para 6 casos. Para 6 casos. Pronto. Ainda não atingiu a precisão. Então, ainda a gente vai fazer a próxima iteração, ou seja, para cá igual a 7. Quem vai ser o nosso próximo AB? Nosso próximo AB, a gente vai olhar aqui por que satisfaz Bolzano. Então, como essa f de x aqui deu positiva, a gente vai buscar onde está dando negativa, que nesse caso aqui é a f de b. Então, nosso próximo intervalo vai ser o valor de x da linha e o b, ó, o valor de x da linha. É esse aqui, x, e o b da linha, que é esse valor aqui. Novamente, a gente vai calcular o x, que é dividir esse intervalo ao meio, vai calcular o f de A, vai calcular o f de B e vai calcular o f de x. Prontinho. Então, novamente, a gente olha aqui para o módulo disso aqui, que ainda não é menor do que epsilon, o que significa que a gente vai fazer novamente. Só que como aqui a f agora aqui deu negativa, eu vou pegar a outra imagem que seja o contrário, ou seja, positiva. Então, é f de A vezes f de x que satisfaz Bolzano. Então, eu vou pegar o valor de A e o valor de x da linha. Então, para cá igual a 8, eu vou pegar o valor de A da linha, que nesse caso é esse valor aqui, e aqui o valor de B, o valor de x da linha, que é esse valor aqui. Vou aumentar essa coluna um pouco, porque a gente quer com 6 casas, está aparecendo com 5. Pronto, 6 casas. E aí a gente faz o processo, que é calcular o x, que é o A mais B dividido por 2, o F de A, o F de B, e aqui o F de x. Observemos aqui que está se aproximando aqui da estimativa, da precisão pré-estabelecida, mas ainda não atingiu. Significa que a gente vai fazer novamente. Para cá igual a 9. Quem vai ser meu AB? Aí eu olho, ó, como o f de x foi negativo, eu vou buscar o positivo contrário. Ó. Então, positivo é o f de A com o f de x que satisfaz Bolzano. Então, o que significa que meu intervalo vai ser o A e o X da linha. Então, meu A continua sendo esse aqui. E meu B vai ser o X da linha, que nesse caso foi esse valor aqui. Olha. Eita, aqui que está com muita casa decimal. Deixa eu reduzir aqui para 6 casas. Prontinho.
E aqui, acha o x, que é o a mais b dividido por 2. Acha o f de a, o f de b e a f de x. Pronto. Novamente, a gente compara com o epsilon. E a gente vê que ainda não atingiu a precisão, porque aqui é 001, aqui está 006. Então, a gente ainda vai repetir novamente, buscando o próximo intervalo. Quem é o próximo intervalo? Aí, ou seja, para cá igual a 10, meu próximo AB vai ser quem? Como eu estou vendo que a f de x aqui deu positivo, eu vou buscar o contrário, o negativo. Então, meu próximo intervalo vai ser o x e o b da linha. Então, eu pego aqui o x e o b da linha. Eu faço tudo de novo. Vejo quem é o x, que é o a mais b dividido por 2. Vejo quem é a f de a. Vejo quem é a f de b. E vejo quem é a f de x. Olha, se a gente olhar lá para o epsilon, 001, aqui deu 001,789. Então, aqui ainda está um pouco maior do que o epsilon, o que significa que a gente tem que fazer de novo, para cá igual a 11. Então, o procedimento é esse. Né? A gente vai fazendo, a cada iteração, observe que a gente vai se aproximando mais da raiz. Aqui, como essa f de x aqui deu positiva, para satisfazer Bolzano, a gente pega o negativo. Então, aqui é o f de b, aqui é o f de x. Então, o meu próximo AB vai ser o valor de x e o valor de b da linha. Então, o meu valor de x da linha é esse aqui. Valor de x. E o valor de b da linha, que é esse valor aqui. E aí, a gente repete o processo. O x, que é o a mais b dividido por 2. O f de a. O f de b. E o f de x. Olha, comparemos aqui agora o módulo de f de x com o epsilon. Então, aqui é 0,001. Aqui já ficou o módulo, fica 0,0001. Ou seja, aqui já atingiu a precisão pré-estabelecida. Então, é nessa linha aqui que a gente atinge. Então, a raiz da minha função vai ser esse x aqui da linha, ó. Então, vamos botar ele aqui, destacar esse valor aqui. Vamos destacar. E aí, a gente diz que a raiz estimada para essa função aqui, f de x igual a x ao cubo menos 9x mais 3, é o valor de x igual a 0,3376646, com essa precisão aqui. Se a gente quisesse que atingir uma precisão melhor ainda, a gente faria um outro ciclo, uma outra iteração, aí esse número aqui estaria se aproximando mais ainda de zero. Então, observe que o método da bisseção é um método que ele vai convergir sempre para a raiz, porém é um método lento. Observe que a gente precisou aqui de várias iterações para a gente estimar, para a gente conseguir atingir essa precisão epsilon 0,001. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido o método da bisseção através desse exercício, porque na próxima videoaula a gente vai estar falando sobre o próximo método numérico, que é o método das cordas. Grande abraço para vocês e até a próxima aula.